Vamos enviar para o maior número de pessoas essa live. Você que está aí assistindo. Hoje teremos live A Mesa com Pecadores. Eu e o William Rodrigues, missionário ali em Guaraitava, um grande biblicista. Paz, tia, Deus abençoe. Estamos aí com alguns companheiros. O William já está por aí. Se quiser, eu já te chamo aí, William, para a gente começar. Hoje teremos essa live com o tema A Mesa com Pecadores. Lucas 15, primeiro versículo e segundo versículo desse capítulo. Estou enviando para mais amigos aqui. Você que está assistindo, envie para mais amigos aí para a gente fazer uma corrente teológica. Tem pouca gente online aqui, mas a gente vai enviar para todo mundo. Aqui entrarem, a gente vê. E fica salvo aqui, a gente vai estar postando aí no Instagram, vai ser bênção. Sejam todos bem-vindos, nós estamos aqui nessa live com o tema A Mesa com os Pecadores. Aí, ó. Eu, Amanda, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida do pequeno Samuel. Pode ser, meu querido. Deus abençoe, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. E por aí, tudo em paz? Tudo certo, graças a Deus. Aos poucos estamos voltando ao normal. Deixa eu aumentar o volume aqui. Aos poucos estamos voltando ao normal e daqui a pouco a gente convida você para vir aqui pregar de novo. Rapaz, sabia que aquela vez que você veio, que você esteve pregando aqui, você liberou uma pérola? Não sei se você lembra. Você disse: o conformado tem semente, mas não semeia. Exato. Aquilo foi profundo demais, hein? Fazia muito tempo que eu não ouvi uma pérola igual aquela. Ó, o Tiagão entrou aí, ó. Tiago Géser entrou. É grande pregador da... Vamos fazer o seguinte, eu saio e o Tiago entra daí para poder pregar aqui. Não, Tiago é bênção. É o menor da casa, eu tenho que saber. Mano, mas então hoje a gente vai fazer mais um bate-papo mesmo, a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Comendo com pecadores. E aí, Renan? A gente deve ou não deve comer com pecadores? Rapaz. Quando a gente para pensar no nosso nome, né, como cristão, Sim. eu creio que a gente tem que citar ele, né? Sim. Não tem muito para onde correr, gente. Com esses pecadores e comer com eles. Mas comumente o que a gente foi ensinado é não comer, né? Foi ensinado a se afastar. Foi ensinado a se afastar, a não se enturmar. Então, hoje aí, baseado na palavra de Deus, vamos estar falando um pouquinho sobre isso, né, Renan? Tá comentando um pouco sobre comendo com pecadores. É algo que pessoas já vieram me questionar, né? Ué, mas que história é essa aí, comendo com pecadores? Que ideia é essa aí? Aí depois que eu comecei a falar um pouquinho, a pessoa entendeu o que a gente está querendo passar, o que a gente está querendo transmitir. Exatamente o que você disse. Assim como Cristo Jesus fez, nós também devemos fazer.
Vamos esperar a galera entrar ou a gente já manda bala? Não tem muito para onde correr. Não. Aqui, o Instagram geralmente é esse. Sim, Mas vamos esperando conversando, né? Porque é essa live pra gente bater no papo. sim, E sim. quando a gente para para pensar sobre comer com pecadores, a primeira é reputação. Sim. Vai pegar mal isso aí. Isso. E há um tempo atrás, Deus liberou uma palavra na minha vida. É algo que me chamou muita atenção. Uma palavra do Espírito Santo. Então, quando Cristo me questionava sobre a reputação, eu falei, sua reputação é irrefutável. Perfeito, Salvador, é dele. Sim, Falou, mas quando eu estive aí na vida, eu fui recebido. é, E você vê o final da caminhada, ficado uma sentença de morte, sim. contra criminoso. É. Morte de cruz, né? Não, foi ridículo. Sim, Foi ridicularizado aqui. sim, Ele falou, nem por isso me importei com a minha reputação. sim. Da minha posição de Deus para estar junto com vocês e forte. estando no lugar que você merecia estar. Sim. Eu merecia estar. No lugar da cruz, no lugar de ladrão, de mentiroso, de homicida, de estuprador, no lugar de nojento, asqueroso. Foi essa posição que Jesus tomou aqui na terra. Sim, sim. É chocante. É chocante. É a realidade. Ele levou É a realidade. todos os lugares. Então não tem como a gente se prender a nossa reputação. Sim, Deve comer com pecador. sim. Os que a gente se entende como pecador. É, tem isso, né? Então, Renan, a realidade é que a morte de Cristo naquela cruz, eu costumo dizer que aquela cruz ela não tinha medida de Jesus. Ela tinha a minha medida, ela tinha a sua medida. Era em nosso lugar. É, e foi um escândalo, né? Mas a gente precisa entender algo. Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Então eu costumo dizer: não escandalize o Evangelho, mas seja um escândalo para o mundo. Porque a forma que a gente se porta, muitas das vezes, é um escândalo para a sociedade na qual nós vivemos. Olha a forma que eles se portam e tal, é coisa do passado. Isso é um escândalo, mas eu prefiro ser um escândalo para o mundo do que escandalizar o Evangelho. E tem galera chegando aí, ó, o Luiz, jogador ali de Campo Mourão, amigo meu, menino de Deus. Tem uma galera boa chegando aí, Renan. Tem sim. Rapaz, mas falando... Ô Fabrício, falando sobre pérola, eu quero compartilhar com você aqui, com os nossos amigos aí, uma pérola que eu ouvi em Araruna de um irmão tão simples. Ele é muito simples, mas ele é cheio da sabedoria de Deus. Ele disse o seguinte: entre Jesus e Barrabás, em quem você votaria? A resposta sua pode ser Jesus, mas os seus atos mostram que você é Barrabás. Rapaz, aquilo lá foi marcante demais. Aquilo lá foi chocante. Porque muitas pessoas estão falando, não, eu amo a Jesus. Mas as atitudes mostram que são Barrabás roxo. As atitudes mostram que estão elegendo Barrabás, ainda que estejam votando em Jesus. Então é algo muito profundo. É algo meio pesado até para sim, sim. correligionário. Sim. Mas fique tranquilo, gente. Eu tenho um tio que comenta, né? Ele é temporado, logicamente. Ele comenta a seguinte frase: Jesus disse hoje correria na lei de Deus. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Esse é time Barrabás. Para nós, e como a gente se porta, né? Sim, sim. Meu mano, vamos lá então.
Eu acho que tem uma galera boa chegando aí, já dá pra gente dar início, né? Deixa eu só aumentar o volume aqui para ficar melhor. Não, não é a caixa. Não é a caixa que tá dando Melhorou. eco, não. Melhorou, Melhorou? melhorou. Melhorou. Meu som tá bom? Perfeito. Tá bom, tá dando para eu entender bem. Então vamos lá então. Vamos para a palavra de Deus, Renan? Vamos. Você lê aí? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vamos lá. A gente vai Lucas, quebrar alguns capítulo paradigmas 15. aqui, né? Claro. Vamos lá. Esperamos assim, né? Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. Meu Deus. Isso é profundo demais, né? É E incrível. aí, Jesus, então, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, vamos conversar aqui um pouco a respeito daquilo que comumente a gente ouve, né? Normalmente nós ouvimos falar que o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, é conhecido como o capítulo das coisas perdidas. É o Exato. capítulo da ovelha que se perdeu, é o capítulo da dracma que se perdeu, é o capítulo do filho que se foi. Então vamos nesse primeiro paradigma aqui. Gente, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, é o capítulo das coisas que foram restauradas por Jesus. Por quê? Porque quando eu olho a perca da ovelha, eu deixo de olhar o esforço do pastor para poder ir atrás da ovelha. Quando eu olho a perca da dracma, eu deixo de olhar a diligência daquela mulher acendendo a luz, varrendo a casa, colocando tudo em ordem, até encontrar aquela dracma. Ou então o amor do pai que ficou esperando o filho retornar. Então o Evangelho de Lucas, ele não é o Evangelho das coisas perdidas, o capítulo 15. O capítulo 15 de Lucas é o capítulo das coisas que foram achadas, das coisas que foram restauradas por Jesus. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Enquanto uns pensam que é o capítulo das coisas perdidas, a gente prefere dizer que é o capítulo do pastor que foi atrás da ovelha até encontrar, deixando 99 no deserto. Só que esse deserto aqui não é literal, não é dunas de areia nem nada disso. É apenas um lugar sem construções, sem casa, para a gente poder entender que às vezes é chocante quando a gente vai ler o versículo 4 que diz, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Então às vezes é meio chocante, mas eu não sei se a gente vai ter tempo para entrar nas parábolas, Renan, mas talvez se o assunto render, a gente pode fazer mais 3 lives. A gente pode fazer uma live cada explicando cada parábola. Explicando cada parábola. Hoje é só a introdução e o nosso foco é Jesus comendo com pecadores. Então, quando a gente olha para esse capítulo e a gente vê essa mulher, ela acendendo a luz, ela varrendo e ela procurando, ou então o pai, a gente entende algo. O significado da palavra parábola significa pôr as coisas lado a lado, ou comparação. Então Jesus aqui, ele está com 2 grupos de pessoas. Ele está com um grupo de publicanos e pecadores, e ele está com o grupo dos fariseus e dos escribas. E aqui é o ponto principal que vai fazer com que Jesus venha proferir essas 3 parábolas. Por que Jesus falava as parábolas? Ele usava coisas naturais para trazer realidades espirituais sobre a vida daquelas pessoas. E agora você pode ver, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Gente, isso é um escândalo para a sociedade na época. Como pode? Olha o tipo de gente que Jesus andava, Renan. Aí a gente fala bem assim, não podemos andar com pecadores. Nós precisamos distinguir o que é andar com pecador e ter aliança com pecador. A gente precisa distinguir o que é andar com o pecador e o que é cometer o pecado com o pecador. Então é aí que a nossa mente começa a abrir para poder entender. Porque se a gente for analisar, quem eram os publicanos da época? Eram pessoas boas?
aos olhos dos judeus? Não. Os publicanos eram o quê? Traidores. Traidores, cobradores de impostos, muitas das vezes até exacerbados. De forma abusiva. Ou seja, Exato. eram patriotas, eram judeus que estavam a serviço de Roma, cobrando impostos de forma indevida. Então, os judaizantes odiavam eles. E olha a galera que Jesus andava, com publicanos, ou seja, traidores. E Jesus andava com pecadores. Pecadores aqui são pessoas que eram cerimonialmente impuras. Ou seja, eles não podiam ir no templo, Renan, para poder cultuar. Aí já que eles não podem ir no templo, Jesus vem até eles. Já que eles não podem ir lá buscar a Deus, Jesus vem revelar o Deus a eles. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Então a gente começa a imaginar o primeiro grupo. É um povo acabado. É um povo que está à margem da sociedade, igual você falou. Quando a gente fala sobre pessoas cerimonialmente impuros, em alguns casos, estamos falando de pessoas que realmente não estavam dando importância para a lei. Mas vamos dar um exemplo aqui, Renan. Em outros casos, nós estamos falando de pessoas que por doenças eram consideradas impuras. Você lembra no finalzinho do Sermão do Monte? No finalzinho do Sermão do Monte, o que vai acontecer quando Jesus desce o monte? Vai ter ali um leproso e ele vai se aproximar de Jesus. O leproso não podia se aproximar das pessoas, mas a Bíblia vai dizer que se aproximando, se prostrou, o adorou e disse: Mestre, se tu quiseres me limpar, tu podes. Aí Jesus vai falar o quê? Não, sai. Vai se apresentar ao sacerdote. Nesse caso, Jesus não fala nada disso. Nesse caso, Jesus diz o quê? Eu quero. Toca nele e diz: ser limpo. Ser limpo. Então aqui, a gente precisa começar a entender qual é esse tipo de gente que Jesus está andando. Existia uma mulher que não poderia se aproximar de Jesus. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, ela teve tanta fé, mas tanta fé, que ela chegou ao ponto de tocar nas vestes de Jesus. Ela estava cerimonialmente impura, porque ela sofreu uma hemorragia há muito tempo. Mas ela vai tocar nas vestes de Jesus. E ela vai ser curada daquele mal. Então nós precisamos entender que esse povo, que aqui está sendo apresentado como os publicanos e os pecadores, era um povo que ninguém gostaria de andar com eles. O primeiro grupo, então, é dos publicanos e dos pecadores. Mas leia a última palavra do verso 1, Renan, para a gente aí. Todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Para ouvi-lo. Qual era o desejo dos publicanos e dos pecadores quando se aproximavam de Jesus? Ouvir o Mestre. Vamos ser sinceros, quando a gente ouve homens e mulheres de Deus pregando, e pregam com eloquência, pregam com muita sabedoria e muito conhecimento, é algo maravilhoso, não é? Com certeza. Agora você imagina ouvindo o próprio Cristo pregando. Imagina ouvindo aquele que dizia: sede manso e humilde como eu sou. É outro patamar, é outro nível. É como beber da fonte. Sim, é direto. E sabe que sou apaixonado pelo Evangelho, pela Palavra de Deus? Que tem uma frase, se eu não me engano, é do pastor Antônio Gilberto. Ele diz que nós pensamos raso e falamos profundo. Cristo pensava profundo e falava raso. A forma que ele pregava era de uma maneira que todos iriam entender o que ele estava falando. Então é mais ou menos isso daí. Você andaria com essa galera? Eu acredito que não. Se eu vivesse nesse tempo, com certeza eu seria um fariseu. Com certeza. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Mas Deus estava manifestando através de Cristo o propósito dele, né? Então, a partir de Cristo, existe uma nova história. Agora não estamos mais vivendo debaixo da legalidade da lei. Agora estamos vivendo na nova aliança, a lei do Espírito.
Hoje nós temos E é liberdade em incrível, Cristo Jesus. o que é Manda mais lá. incrível nesse primeiro ponto aí, nesse primeiro capítulo, é que todos os publicanos e pecadores queriam ouvi-lo, todos. Ouvi-lo, A ouvi-lo, Bíblia cita que exatamente. todos queriam ouvir. E a discrepância, né, entre os dois lados. Sim, O trabalho do publicano era pedagiar, né? sim, Ele ficava na rodovia de Roma, pedagiando o trânsito de judeus. sim, sim. E por fim, quem acaba pedagiando mesmo o acesso à salvação é o fariseu. Ele quer Exatamente. impedir Jesus Quer de se impedir doar, de que de eles ouçam, chegar. de que eles possam ter Isso, comunhão com Jesus. sim, Por fim, quem está pedagiando é o fariseu. Ele quer verdade. pedagiar o acesso a Cristo para os publicanos e para os pecadores, e para o Sim, pessoal que é à margem, o pessoal que é doente, pessoal, sim, como você já citou aí. Em muitas passagens a gente vê isso acontecer, sim, de Jesus quebrando o sistema, eu diria. sim, Jesus quebrando o sistema farisaico, quebrando o sistema, até muitas vezes, da lei, que Jesus até cita, né? As leis sim, feitas por homens, sim, que muitas vezes acabava coando sim, o mosquito e bebendo o camelo. E Jesus sim. veio para quebrar tudo isso aí. É. E como você citou aí, ó, o ponto principal aqui é: os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Aí o verso 2 começa: e murmuravam os fariseus e os escribas. E murmuravam. Ou seja, como assim? Está comendo com pecadores? Como assim? Está comendo com publicanos? Então, Renan, vamos aqui só falar um pouquinho quem eram os fariseus e quem eram os escribas para a gente entender. Aí a gente entra na mensagem e a gente vai embora. Beleza? Bora. Manda ver. Quem eram os fariseus? Existiam 3 grupos naquela época: os fariseus, os essênios e os saduceus. E dentre eles, os fariseus, o significado é separados. Eles se sentiam superiores. Eles pensavam que eles eram melhores do que os outros. Eles eram egoístas e, principalmente, uma característica que se destacava neles era a hipocrisia. Então, nos dias de hoje, quando a gente vai falar com alguém, assim, a gente acaba usando o termo. Qual é o termo? Mano, você é um fariseu. Você é um fariseu. Você é hipócrita. E os mestres da lei. Escrevendo alguém que fala e não faz, né? Sim. E os mestres da lei ou escribas ali eram aquela categoria que eles interpretavam a lei de Moisés. Ou seja, eles tinham a capacidade de interpretar. Mas o maior problema foi Uma esse. espécie de advogado, né, da época. Sim, o maior problema foi esse, porque eles estavam interpretando a lei e eles estavam vivendo não aquilo que foi deixado, mas eles estavam vivendo a sua própria interpretação. E aí eles acabaram se perdendo em algum termo, em algum caminho, eles acabaram se perdendo. Então agora o que a gente está vendo aqui, Renan, eu vou pontuar bem o que é religiosidade e o que é religião. Porque muitas das vezes nós falamos contra a religiosidade e acabamos falando também contra a religião. Mas então vamos lá. O que é a religião? A palavra religião é religar-se. É religar-se. Ou seja, é religar-se a Deus. Agora, a religião, para ela existir, é preciso 3 coisas. É preciso tempo, doutrina e é preciso também prática. É preciso tempo, doutrina e prática. E a religião cristã, a que nós vivemos, estava nascendo naquele momento. Então não tinha ainda tempo. Então nós precisamos entender algo. Qual é a nossa religião? Quem é o nosso religare? O nosso religare é Cristo Jesus. É por isso que ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha o que o texto diz, não é ninguém vai, isso é profundo demais. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é o caminho. Então, Jesus é o nosso religare. Jesus é aquele que dá acesso a nós, ao Pai.
Mas a questão é, e o que é a religiosidade? A religiosidade, enquanto a religião diz, enquanto o evangelho genuíno diz, Cristo morreu por mim e por você. Se você aceitar Ele como Senhor único, suficiente e Salvador, você vai ser justificado. Mas o que eu preciso pagar? Não, você não precisa pagar nada, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Isso é uma religião pura, isso é uma religião genuína. O que é religiosidade? É eu achar que eu preciso fazer para eu ser salvo. Então a gente precisa entender que esse povo na época, eles eram religiosos demais. E eles não estavam entendendo que eles estavam diante do único que podia religar eles com Deus. Eles estavam diante do único que podia justificá-los na cruz do Calvário. Vamos lá, Renan. Agora vamos pontuar algo. Pode falar. É uma espécie de demérito da graça. Sim, sim. A religiosidade quer limitar a graça. A religiosidade quer dizer que quem faz é e quem não faz não é. Enquanto Jesus está dizendo, se você descobrir que você é, automaticamente você vai fazer, porque o fruto vai ser evidenciado na sua vida. Consequência da salvação. Com certeza. É o fruto. Com certeza. Eu não preciso fazer para eu ser, eu faço porque eu sei que eu sou. Eu faço porque eu sei que eu sou. Então, às vezes alguém vai questionar aí, Renan, o fato da gente estar falando aqui comendo com pecadores. Então, Jesus sim, ele se aproximou e ele estava comendo com pecadores. E nós devemos também comer com pecadores. Mas aí existe uma diferença. Porque alguém vai pensar que está tendo uma controvérsia aqui entre o Salmo de número 1, o versículo 1, que vai dizer que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Então é mais ou menos assim. Com os pecadores você se assenta. Com aqueles que você pode anunciar a Cristo Jesus, você se assenta. Com aqueles que você pode transmitir a verdade do Evangelho, você se assenta. Mas com aqueles que zombam da tua fé, dá tchau para eles. Fala, não. Beleza, pode ir. Porque existem pessoas que realmente elas vão zombar da tua fé, elas vão fazer chacota de você, e é perigoso você sair chateado nessa situação. Então, com os pecadores nós podemos nos assentar, sim ou não, Renan? Sim. Vou jogar a bomba aí. Eu vejo muito dessa limitação quando a própria Bíblia diz, não assente na roda dos escarnecedores. Sim. Eu vejo isso em Jesus quando ele cita assim, ó, se abstém do fermento dos fariseus. Sim. Ele está dando um alerta, é cuidado. O fermento ali é pecado. Você Charles entrou aí, Deus abençoe, meu irmão. O cara que andava com os publicanos e com os pecadores está falando com os discípulos dele. Aquela galera ali evita aquele povo. Ou seja, sim. Ele andava com a escória da sociedade, ele está dizendo, cuidado com aqueles perfeitinhos ali, cuidado, acautelai-vos do fermento deles. Acautelai-vos, ou seja, evita essa galera. A gente também vai ver na Bíblia dizendo que nós devemos fugir da aparência do mal. Exatamente. A aparência do mal ali, quando a gente faz uma leitura mais superficial, a gente pensa que é o pecado em si. É o pecado em si. Agora, existe uma diferença entre a gente se assentar com os pecadores. Então, vamos lá, vamos um pouco mais profundo. Jesus, primeiro, ele se assentou com os pecadores. Por quê? Porque eles queriam ouvir as palavras de Jesus. Ouvir as palavras de Jesus. Mas para nós se assentarmos com os pecadores, nós precisamos olhar para nós se nós temos estrutura. E agora o que eu vou falar é forte, é profundo. Eu vou me assentar para comer com os pecadores ou eu vou me assentar para pecar com pecadores? O que toca a diferença disso é a presença do ditoso Espírito Santo. Com certeza. Com certeza. Porque quando a gente tem o Espírito Santo em nós, e a gente tem Cristo caminhando junto com a gente consegue replicar aquilo que ele fez. Sim. E ele trazia para a luz. Ele jamais entrou em trevas por conta de andar com esses pecadores.
O povo ouvia ele porque queria a claridade que ele tinha nas Com palavras certeza. dele, o caminho era ele. Então, ele Sim, diz, eu sou a luz do mundo. E não há ninguém que anda em trevas estando nele. estando Então, eu nele. creio que é muito disso. A gente precisa ter Jesus e o poder do Espírito Santo em nós para que a gente possa exercitar esse ato de Jesus, comer com pecadores. Senão a gente vai para o fundo junto com os pecadores. A Por fim, eles verdade, acabam influenciando a gente. a verdade é que muitas das vezes estamos negligenciando isso, né? Muitas das vezes estamos Talvez deixando de até por lado, temor, né? sim, sendo que se formos analisar, Jesus comia com pecadores. Mas a gente tem que deixar muito claro isso. Para você sentar, para você comer com esse tipo de pessoas, que a gente entende nos dias de hoje que não tem um pacto com Deus, não querem servir a Deus, você precisa ter uma estrutura. Antes de você sentar com eles, faz uma oração. Isso não é vexatório de forma nenhuma, mas faz uma oração. Fala: Jesus, senta comigo. Jesus, vem comigo. Jesus, se eu for sozinho, eu estou perdido. Se eu for Eu já sozinho, eu não passei vou por ocasião, conseguir. eu já passei por ocasião de que para visitar alguém eu precisei jejuar. Eu me senti Sim, contrito, a ponto de eu falar, não, eu preciso jejuar para ir visitar essa pessoa, senão nem vou. sim. Porque realmente não é fácil. Realmente não é fácil. Então nós precisamos entender que existem pessoas que têm uma estrutura para poder se assentar com esses pecadores, certo, Renan? Sim. Mas tem um grupo que, eu vou usar uma linguagem de boleira aqui agora, mas tem um grupo que tem que fingir contusão e sair do jogo. Tem um grupo que tem que fingir Exato. que se machucou e sair do jogo e falar, não, pra mim não dá. Aí alguém vai pensar, não, mas então tá deixando de se assentar, então você tá se omitindo. Omissão não é você não fazer aquilo que está dentro da sua estrutura. Omissão é você se assentar com os pecadores e partilhar com eles o pecado, sem você falar que aquilo é errado. Aí é negligência, pesado. Aí é negligência, aí é omissão. Paz, Tiagão. Tudo certo, meu querido? Rapaz, Thiago, Então, tem uma galera aí aí, que entrou. povo Vanessa abençoado. Nunes, Lavacar do Ricardo, Pirelli, Guimarães, Vinícius Kenji, Deus abençoe, da banda Madecan, Charles Gustavo Português, Deus abençoe a Povo é vida uma de vocês. benção. Diego Fernando. Então, às vezes, Renan, o nosso temor de não nos assentarmos acaba fazendo com que pessoas deixem de ser alcançadas pelo Evangelho. Nós Com precisamos certeza. partir de um princípio. Qual é o princípio? Todo ser humano, ele é sedento por Deus. Todo ser humano tem um vazio na sua alma que só a presença do Espírito Santo de Deus pode preencher. E aí nós que temos acesso aos tesouros de Deus, assim como Paulo vai dizer, que dentro dos vasos de barro estão escondidos tesouros. E o tesouro ali é o Evangelho. O tesouro ali é a Sim, palavra verdadeira de Deus. Então, nós que temos o salvação. acesso ao Evangelho, a palavra de salvação, a gente vai negligenciar essa palavra para pessoas que estão com a alma sedentas de ouvir a palavra de Deus. Isso é muito triste. Isso acontece quando a gente deixa de replicar o ato de Jesus, né? Quer Sim, ter esse cuidado pelo que mais precisa. Na verdade, Jesus fala, ó, sim, eu não vim para quem está são. Quem não precisa sim, de médico, não. Eu sim, vim para os que estão doentes. E a gente precisa reestabelecer isso em nós como igreja, com da certeza, gente se preocupar assim, com o pessoal que está afastado, com o pessoal não só com que certeza. é desviado, mas tem muita gente que nunca ouviu Sim, falar de Jesus, tem com muito lugar certeza. que a macumba prevalece, onde o candomblé prevalece, onde outras religiões que não propagam a fé em Jesus Cristo ainda não chegaram de maneira plena. E a realidade, Renan, é que muitas das vezes a gente fica preocupado qual vai ser o método que a gente vai usar para poder abordar essas pessoas, né? Sendo que quando a gente olha para o passado, o melhor e o maior método sempre foi orando, pedindo almas. Quando eu oro pedindo almas para Cristo, Ele vai e toca naquele coração e Ele coloca aquela pessoa na minha direção.
Você me fez lembrar de algo muito incrível. Muito incrível. Certa feita, Jesus foi a Gadara e encontrou alguém extremamente demoniado. Mas era uma legião de demônios que acompanhava aquele homem. Sim. E aí Jesus expulsa esses demônios e essa pessoa, em gratidão a Deus, ele diz: ei, eu quero te seguir, Jesus. E Jesus não fala para ele, ó, se batiza, vamos fazer um discipulado. Jesus fala simplesmente para ele, ó, vai e fala quão grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida. E a Bíblia diz que Jesus, a partir disso, foi tocado da cidade e embora. Quando ele retornou para a mesma cidade, tinha uma multidão esperando. Ou seja, a mesma cidade que tocou Jesus, estavam esperando por causa de uma pessoa que decidiu ir com Jesus, mas Jesus não quis ele com ele, falou, ó, você tem um propósito aqui, fique aqui e fala. A fala dele e o testemunho visual do povo que acompanhou ele que viu em a trevas situação. e agora vê luz, Isso é profundo. gerou uma comoção com a mulher, a mulher samaritana também, né? Foi uma voz proclamando que aquele era o Cristo, ela tinha encontrado alguém muito especial, alguém que, na verdade, só disse o que ela estava fazendo. É esse o testemunho que ela dá. Ela fala, ei, eu encontrei alguém que falou tudo que eu ando fazendo. Ou seja, Jesus apontou o dedo no rosto dela e disse, ei, você está tendo muito marido e nenhum é teu, e esse último que você tem não é teu. Ou seja, você está escateando. Jesus usou o sentido assim, no nosso popular. Aplicando hoje. no nosso popular. Jesus disse, mulher, você está me escateando. E ela falou, poxa, esse cara sabe o que eu estou fazendo. Ele é profeta. E aí, quando ela se dá conta de que é Jesus, ela sai e fala, ó, ele simplesmente disse o que eu faço. É isso que a Bíblia diz. Você vai ver o que ela fala para o povo, ela fala, ó, eu encontrei alguém que é um profeta, ou é o Cristo, mas o que ele fez foi falar o que eu faço. Sim. E o povo se juntou para ter certeza, ao passo que os moradores daquela cidade dizem, agora nós cremos porque nós estamos vendo. E não São mais dois porque missionários você imediatos, né? São dois missionários imediatos que Jesus fez ali, dois evangelistas natos, né? Estava apresentando Cristo. Porque esse é o maior propósito do evangelho, né? Então, Renan, quando a gente vê aqui que Jesus ele está comendo com pecadores, primeiro, nós devemos também comer com pecadores. Mas nós devemos ver se nós temos essa estrutura. E o porquê Jesus estava comendo com pecadores? Jesus não estava comendo com pecadores para pecar com pecadores. Jesus estava comendo com pecadores para fazer seguidores. Todas as vezes que eu me assentar em uma roda, o meu maior propósito, o meu maior objetivo, quando eu me assentar com pessoas que não conhecem a Cristo, de alguma forma eu tenho que ter uma estratégia para que eu possa fazer seguidores, para que eu possa fazer discípulos de Cristo, para que aquele vazio que eu sei que está dentro da alma daquela pessoa. Meu irmão, existem pessoas que a gente olha, a pessoa não precisa verbalizar, ela não precisa falar que existe um vazio dentro da alma dela. A gente olhando, a gente percebe e muitas vezes a gente se cala. E muitas vezes a gente se omite. Não é tempo mais de omissão. A nossa geração, eu creio que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres de Deus que tem acesso a muito conteúdo, tem acesso a muito conhecimento, mas precisa ir para a prática. Não adianta ter conhecimento aqui, mas não descer para o coração e não gerar uma ação. Não adianta nada disso. Aquilo que eu sei, aquilo que eu faço, não adianta. O que nós devemos fazer devemos chegar diante das pessoas. Meu mano, e sabe o que é mais profundo nesse texto? Antes de Lucas registrar o capítulo 15, no finalzinho do capítulo 14, ele vai falar, os discípulos, sal da terra. Qual é a função de sal? É salgar. Vamos, só para a gente entender aqui. O sal, ele é notado. Se não tem sal na comida, você percebe. Se tem sal na comida, você percebe. Se tem muito sal na comida, você percebe mais ainda. Mas aqui, biblicamente falando, diz que quando o sal perde o seu sabor, ele não presta para mais nada. E aí, será que a gente ainda está sendo sal ou já perdeu o sabor? Renan, temos que ser
As pessoas, quando olham para mim, para você, elas vão saber se a gente está sendo sal, se já perdeu o sabor. As pessoas, quando olham para mim, para você, se nós somos sal, a função do sal é salgar. Mas depois que a gente come uma comida com sal, a gente também vai beber um pouco de água. Porque a função do sal não é apenas salgar. A função do sal é gerar sede nas pessoas. Será que nós estamos produzindo sede nas pessoas que estão ao nosso redor? Será que na rodinha que a gente está se assentando, não dos escarnecedores, como nós já pontuamos, mas dos pecadores, daqueles que precisam ser alcançados, daqueles que precisam retornar, será que a gente está produzindo sede? Ou será que a gente é o terceiro grupo? Já comeu uma comida salgada demais? É insuportável. E a religiosidade torna o cristão salgado demais. Insuportável. Porque ele faz muito no exterior, mas é um sepulcro caiado no interior. Você fala Ele de coisas, faz mas seu tudo. coração... Ele faz de tudo. Ele faz de tudo. Mas... Assobia, chupacana, só não deu coração em Deus. Sim. E quando eu falo isso, eu falo com muito temor na presença de Deus. Porque nós precisamos melhorar a cada dia. Nós precisamos, todos os dias, eu falo para os jovens que eu estou discipulando, nós precisamos nos olhar no espelho e ver quem realmente estamos sendo na presença do Senhor. Será que eu continuo sendo sal? Eu sempre bato na tecla. Eu sempre bato na tecla da Santa Ceia. Não entrando por esse assunto, mas a Bíblia diz assim: analise, pois, o homem a si mesmo. Todo mês a gente tem que olhar introspectivamente e falar: ei, o que eu estou fazendo? Será que eu estou salgando? E se eu estou salgando, será que eu estou indicando a fonte de água viva para a pessoa matar a sua sede? Exatamente. Se eu estou gerando sede, eu estou indicando onde é que tem essa água? Sim. Nós precisamos anunciar. Então, nós precisamos nos assentar com os pecadores, mas para fazer seguidores de Cristo. Se for para se assentar para comer com o pecador e ficar calado, vai ser uma omissão. Vai ser uma omissão. Agora, se for para ter uma posição... E quando eu digo isso, não é de forma taxativa. Não é você se assentar e falar: ó, gente, parou tudo que eu quero pregar um sermão aqui. Abram a Bíblia comigo. Não, nada disso. A nossa maior pregação é o nosso testemunho. É a forma que nos portamos. Se você é sal, você vai incomodar. A pessoa vai falar: mas por que eu faço e por que essa pessoa não faz? Ela vai descobrir que existe um propósito muito maior por detrás de tudo isso. Então nós precisamos entender isso. E o que é interessante, enquanto então Jesus está comendo com pecadores, os fariseus e os escribas estão murmurando. Renan, isso é muito forte, cara. Quem estamos sendo? Quem estamos sendo? Aqueles que conseguem acolher os pecadores, conseguem anunciar a Cristo, conseguem evangelizar? Ou será que nós estamos levantando barreira para esse grupo? Estamos sendo ponte ou barreira? Ponte para anunciar o caminho que é Cristo Jesus? Ou estamos sendo barreira ou pedágio? Religiosidade? Não, porque você tem que fazer. Para de graça, irmão. Você fez? Você não fez. Às vezes eu sou meio chato em relação a algumas coisas. Quando eu ouço alguém falando: porque você tem que pagar o preço? Dá vontade de tomar o microfone e falar: o preço já foi pago. O que você deve fazer agora é desfrutar da graça e se posicionar como servo de Cristo Jesus, como santo, como santa mulher de Deus e homem de Deus. Essa conta eu não tenho dinheiro para pagar, não. Nessa conta não tem como. Nessa conta não se paga com ouro, não se paga com prata, não se paga com joias. É só com o precioso sangue de Cristo Jesus. E se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus, não adiantaria nada da nossa religiosidade. Então essa é a nossa questão aqui, Renan. Quanto tempo que falta aí, meu mano? Tô sem relógio aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto tempo falta, meu bem? Falta 15 minutos, Renan. Vamos embora aqui então.
Mano, eu queria chamar a atenção do pessoal, Pode falar. porque a gente às vezes fica falando, Jesus comia com pecadores, e a gente, infelizmente, ainda não é plenamente Não. parecido, nem aproximado com Jesus. Estamos em Eu diria obras. até que eu diria que a gente está na condição de os pecadores, dos pecadores. A gente está em condição de cear à mesa com Jesus, Sim, mesmo sem merecimento, porque Jesus fazia isso. sim, sim, Ele chegou no povo que não merecia. sim. A gente não merece. Não. E o que me chama a atenção é a resposta para cada um dos recebedores de Jesus. Sim, Você acabou de citar. Enquanto uns recebiam para ouvir, o povo estava murmurando. sim, O povo justo demais estava murmurando. Então a gente precisa dar uma resposta. E não foi só publicano que chamou Jesus para jantar. Levi chamou porque Jesus disse, deixa a coletoria e me segue. Aí ele fez uma festa, um banquete. Vamos entrar nessa aí então? Vamos entrar nessa aí, Lucas 5, né? Vamos, Pra gente encerrar, tá faltando 15 minutos. Pra Lucas gente 5. encerrar. Lucas 5. Mano, agora você falou algo 27. profundo, hein? Você falou algo profundo. Você falou o primeiro sermão que eu preguei na minha vida. Eita glória! Com start, hein? Começou bem. com aproximadamente 7 a 8 meses de recém-convertido. Eu preguei esse sermão. Eu lembro que eu pontuei a mensagem: chamado, instrumento e alvo. Levi, ele foi chamado. E quando ele foi chamado, ele deixou tudo. Então, quando nós somos chamados, nós devemos deixar tudo. Levi foi um instrumento, que é o mesmo Mateus. Por quê? Porque ele fez um banquete. Mas ele não fez um banquete para homens, porque muitas das vezes fazemos banquete para homens. Ele fez um banquete, chamou os publicanos, os pecadores. Publicano, que haja visto, era amigo dele. Os pecadores, mas ele chamou quem na festa? Quem que ele me chama no banquete? Ele chama Era o Jesus. motivo da festa, na verdade. O motivo da festa. E aí então eu falei também sobre o alvo, que foi aquilo que você falou, cara. Isso é muito profundo. Quando Jesus, no verso de número 30 do capítulo 5, olha só, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os são não precisam de médico, e sim os doentes. Aí a pergunta que não quer calar, Renan: quem eram os sãos e quem eram os doentes que Jesus está falando? Jesus aproveitou para dar uma bela alfinetada, né? Vamos lá então. Às vezes, quando a gente faz uma leitura mais superficial, a gente pensa que Jesus está falando que os doentes eram os publicanos e os pecadores, correto? Quando lê por cima, sim. Isso. E os sãos ali eram os fariseus e os escribas, correto? Mas Jesus está indo muito mais profundo que isso. Jesus não está falando isso. Vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que quando fica doente, ela entende que ela está doente. Mas ela é sistemática e ela não vai de jeito nenhum ao médico, certo? Então Jesus está falando mais ou menos assim, eu sou médico, mas eu só posso atender aquele que reconhece a sua doença, que é o pecado. Vocês pensam que estão sãos, mas a lei, na verdade, que vocês vivem, só aponta para o seu próprio pecado e a lei termina em mim. Mas vocês continuam olhando apenas para aquilo que vocês devem fazer e não estão vendo que o fim da lei sou eu. E o mais triste disso tudo é que a sentença de quem não reconhece sua doença é a pior. É a pior. É a pior. Nem se compara ao Metiolate, né? Deus me livre. Então a gente precisa entender uma coisa aqui. Quem que Jesus está chamando aqui de são? Ninguém. Jesus está falando que eles se sentiam sãos. Eles se sentiam sãos. Eles pensavam que eles eram. E o maior problema da religiosidade é isso. É pensar que é aquilo que nunca foi.
O maior problema da religiosidade é não reconhecer as suas falhas, não reconhecer os seus erros e falar: Senhor Jesus, eis-me aqui. Falhei, errei, pequei. Aí ele diz: então eu sou o médico, pode deixar que eu te curo. Então, agora você solicitou o atendimento, né? Isso. Ao longo das Escrituras, no Evangelho, é claro, nós vamos ver Jesus comendo com pecadores. Então, de forma taxativa, Renan, o que devemos fazer? Comer com pecadores. Mas quando nós devemos comer com pecadores? Quando nós tivermos estrutura para poder conduzir os pecadores a Cristo Jesus e fazer dos pecadores seguidores. Sim. O que nós devemos fazer? Enquanto a gente não tiver estrutura para mudar a vida das pessoas, efetivamente indicando a Cristo, é melhor a gente finge contusão, dobra o joelho, vai pro joelho. Né? Não tem como, não tem outra forma. E não é do ligamento cruzado que eu tô falando, não. É dobrar o joelho, buscar a Deus, falar: Senhor, jejuar é muito bom para isso. Jejuar é muito bom. Inclusive, quando a gente dá uma olhada aqui, ele fala: não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Mas como você já citou, não há nenhum justo. Não há nenhum justo. Nós precisamos entender que nós fomos justificados naquela cruz do Calvário. A gente precisa entender a postura de quem recebe Cristo. Com certeza. Com A certeza. gente tem que receber Jesus Cristo na humildade, eu diria. Sim. E na sinceridade do coração contrito. Sim. Renan, está encerrando o nosso tempo, é bem provável. Está faltando quanto, meu bem? Está faltando 8 minutos. Vamos pontuar aqui então. A religião. A palavra religião significa religar-se. E só é possível religar o ser humano com Deus por intermédio de Cristo. Religião basicamente é um conjunto de práticas, e princípios que nós temos. Existem várias religiões, mas são religiões que não conseguem ligar um homem com Deus. Mas o Evangelho consegue ligar o homem com Deus. Por quê? Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados mediante o sacrifício de Cristo Jesus, temos paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender que a religião que eu falo aqui é Cristo Jesus, no sentido de ser aquele único que pode religar o homem caído com Deus Criador. O nosso problema é a religiosidade, é a capa. O nosso problema é a gente viver de máscara. Ah, para de graça, o povo acha que colocou máscara agora na pandemia. Faz tempo que a galera está usando máscara. Infelizmente essa é a nossa realidade. Mas o que nós precisamos fazer? Ter humildade. Ter humildade para reconhecer, ter humildade para se lançar na presença do Senhor e falar que nós dependemos de Cristo. Quando vai se assentar na mesa de pecadores, convida Jesus, seja dependente do Espírito Santo e tenha sabedoria naquilo que você vai falar, para você não comungar com o pecado, mas de certa forma você anunciar a Cristo de forma até velada. Não precisa ter uma palavra em si, mas um gesto, uma expressão, procurar mostrar que você tem afeto pelas pessoas, que você tem carinho pelas pessoas. Elas não são leprosas, o pecado não é uma lepra que vai contagiar, mas o pecado é uma doença que Jesus pode sarar. Para finalizar a minha fala aqui, eu quero deixar outra janta de Jesus, agora como fariseu. Sim. O fariseu chamou Jesus para uma janta e de repente entra aquela mulher com seu vaso de alabastro, entra debaixo da mesa e começa a adorar a Deus. Na cabeça do fariseu, que estava recebendo Jesus em casa, ele pensou: esse cara não é profeta coisa nenhuma, senão ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus está ali, ó. A Bíblia não fala que Jesus falou algo a respeito da mulher, ele deixou a mulher ali adorando. Com certeza. Então nem sempre é com uma palavra que a gente vai poder influenciar, não, mas o nosso comportamento e a presença que há em nós. Sim. Então, quando a gente recebe Jesus para o alimento, para cear conosco,
Jesus está posto à nossa mesa. Sim, Todo mês sim. a gente come e bebe do sangue dele e da Com carne certeza. dele. Ele está posto a nós. É um indício de uma ceia para nós, de Sim. uma alimentação com Cristo. É um E o memorial que no me qual ele se faz presente. exato. E o que me impressiona mais é a postura. Enquanto a gente pensar em, em fariseísmo, olha aquela pessoa, ela é errada. Jesus não está sendo respeitado por você. Você está recebendo Jesus na sua casa e está preocupado com quem está embaixo da mesa. É, A figura ilustre dessa janta é Jesus. Então, é Jesus. faz como a mulher fez. Deposita tudo aos pés de Jesus. Confia nele e Sim. dá atenção, porque ele é um mestre. Ele é tudo na nossa refeição. Ele é tudo. É ele que importa quando ele vem cear com a gente. É ele que importa. É ele que é o ilustre da casa. O resto somos todos pecadores. Nós somos a escória. Nós somos a margem da lei, sim. Ah, se não Se fosse a ele graça e a nos misericórdia. reconciliou, ele nos reconciliou. É ele que é o nosso religário. Então, dê Sim, moral para exatamente. Jesus. Dê a moral para ele. Não se apegue em condenações, em pecados. Olhe para o alvo, que é Jesus. Não olhe para a Amém. direita nem para a esquerda. Glória a Deus. Vamos cear com pecadores? Vamos. Mas quem vai ser o centro dessa alimentação? Sim. Quem vai ser o centro das atenções da nossa janta? Vai ser Jesus. Precisa ser. Então a gente está pontuando aqui que a religiosidade impede de chegar até Cristo Jesus. Mas a verdadeira religião aponta, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Renan, a gente está encerrando. E vamos ver se a galera achar que é bem a gente fazer uma outra live aí, só para a gente entender essas três parábolas. Jesus ele vai falar de forma qualitativa e quantitativa. Ele vai falar de qualidade e ele vai falar de quantidade. Ele vai começar em um grau de qualidade. Primeiro ele vai falar sobre animal. Depois ele vai falar sobre objeto, que era a dracma. Depois ele vai falar sobre pessoa. Isso é a qualidade. Agora sobre quantidade. Eram 100 ovelhas, perdeu uma. Foi perca de 1%. Agora, eram 10 dracmas, perdeu uma. Foi uma perca de 10%. Na terceira, eram 2 filhos, perdeu um, uma perca de 50%. Então Jesus ele vem apresentando de uma forma crescente para poder evidenciar quem eram os publicanos, quem eram os pecadores dentro dessa parábola, mas ele também mostra de forma muito taxativa quem eram os fariseus e quem eram os escribas. Enquanto você falava dessas parábolas do começo já dessa live, Deus ligou um alerta no meu coração e eu já vou dar um spoiler do que vem por aí. Amém. Deus falou no meu coração assim, ó, com a ovelha, eu sou o Deus do resgate. Porque essa ovelha está perdida num lugar incerto. Os lobos, os ursos podem pegar ela. Sim. Então eu sou Deus do resgate. Na segunda, é uma dracma perdida. Eu sou o Deus da procura. Sim. Deus procura adoradores. Sim. E na terceira, Deus diz, eu sou Deus da espera. Glória a Porque Deus. o pai estava esperando o filho. Sim. Então eu vou entrar nessa Bíblia e nós vamos ver o que Deus se revela nisso, mas é o que Deus soltou no meu coração no começo da live já, e eu gostaria de dar esse spoiler para a gente já ir se experimentando nisso. Então, a ovelha, o pastor vai atrás, mas o filho, o pai continua com o coração amoroso esperando. Meu amigo, Deus abençoe a sua vida. Aos nossos amigos que nos acompanharam aí, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E a minha oração, o meu desejo é que Deus venha fortalecer a fé de vocês, que Deus venha abençoar a vida de vocês, que vocês venham realmente